Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Bom, nas últimas aulas aí a gente foi falando sobre a teoria do indivíduo, né? Fizemos algumas pesquisas e socialização sobre as teorias do indivíduo aí do Jeremy Bentham, do Stuart Mill e do John Locke, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a construção da subjetividade. Nós vamos entrar em mais dois filósofos diferentes aqui, que é o Paul Ricoeur, não, Paul Ricoeur, né, a pronúncia correta, e o Michel Foucault, ok? Mas antes a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre a ideia de subjetividade, né? Para isso tem um trechinho aqui na apostila de vocês, na página 155, que vocês podem ler, por favor. Que nesse trecho ele está falando brevemente de que a gente é único, né? E que as nossas particularidades, as nossas individualidades são construídas nas relações com os outros. Apesar de nós sermos únicos, nós só nos percebemos únicos quando nos comparamos com as outras pessoas, né? Ou seja, o desenvolvimento da minha subjetividade, da minha ideia de sujeito, de indivíduo, depende da relação com o outro para existir. E a partir desse entendimento, então, nós entendemos que a nossa individualidade também é formada pela construção histórica que já existe quando a gente nasce. Então eu tenho minhas particularidades mesmo, a minha história é única, meu ser é único, mas meu ser, apesar de ser único, as minhas particularidades são constituídas por elementos que são saberes coletivos. Por exemplo, toda vez que tem a Páscoa, eu como o bacalhau na casa da minha mãe. Essa é uma tradição de comer o bacalhau na Páscoa, no peixe na Páscoa, né? Que já existe muito antes de eu nascer. Apesar disso ser assim, isso é um elemento que constitui a minha individualidade. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou dando, mas existem diversos outros que eu poderia citar aqui, né? Mas aí nós vamos desenvolver esse tema um pouco melhor na medida que as aulas forem desenrolando. Nessa aula, o que eu quero que vocês façam, que vocês leiam com bastante atenção esse trechinho aqui da página 155 e eu vou colocar algumas questões no formulário para vocês responderem aí para mim, tá legal? As questões que eu vou colocar são exatamente as mesmas que estão aqui na apostila. Qual o significado da palavra subjetividade? Depois essas duas questões aqui. Quais os elementos da minha singularidade que trazem marcas da experiência histórica coletiva da qual eu participo? E a terceira pergunta é: considerando a força das influências externas no meu desenvolvimento, ainda assim sou capaz de discordar e fazer as minhas escolhas, mesmo que estas não sejam aquelas preferidas pela minha família e meus amigos? Então, leiam o trecho, pesquisem o significado de subjetividade, pensem, reflitam sobre a sua individualidade e respondam essas duas questões. Que aí na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois filósofos aqui, o Paul Ricoeur e o Michel Foucault, tá? Lembrando que as respostas que vocês colocarem no formulário eu vou ler e depois eu vou dar uma devolutiva para vocês aí no particular, tá legal? Muito obrigado e até a próxima.